Era uma noite como qualquer outra, ou pelo menos assim parecia. O silêncio preenchia o quarto, interrompido apenas pelo som do relógio na parede. Meu coração, no entanto, estava longe de encontrar sossego. Há semanas eu lutava com questões que pareciam maiores do que eu. O futuro parecia incerto, e uma sensação de vazio insistia em me acompanhar. Naquela noite, antes de dormir, fiz uma oração diferente. Deus, se estás comigo, mostra-me o caminho. Deitei-me com as palavras ainda ecoando em minha mente. Cada sílaba parecia carregar um peso maior do que o habitual, como se a essência daquilo que foi dito estivesse impregnada no ar ao meu redor. O silêncio do quarto, antes acolhedor, tornou-se um espaço de reflexão profunda. Era como se o tempo tivesse parado para permitir que eu revisse cada momento, cada fragmento das palavras que haviam sido pronunciadas. Aos poucos, o sono começou a me envolver, mas não com a rapidez habitual. Minha mente ainda insistia em revisitar cenas do passado, em buscar sentidos ocultos, em questionar o porquê de tudo. Quando finalmente me rendi à exaustão, algo inexplicável aconteceu. Uma luz suave e radiante começou a tomar conta do quarto. Não era uma luz comum, sua origem não podia ser explicada por razões terrenas. Não vinha da lâmpada do teto, que permanecia apagada, nem da lua que iluminava o mundo lá fora. Essa luz era diferente de qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Ela preenchia cada cantinho do ambiente, dissolvendo as sombras e criando um brilho quase sobrenatural. Havia algo nela que aquecia. Mas não era o tipo de calor físico que sentimos em um dia ensolarado. Era um calor que penetrava na alma, que envolvia o coração e trazia uma paz tão profunda que quase parecia tangível. Era como se cada preocupação, cada medo e cada ansiedade fossem gentilmente retirados de mim, substituídos por um conforto que desafia qualquer descrição. No meio desse momento sublime, percebi uma presença. Era algo que transcendia os sentidos, que não podia ser visto com os olhos, mas era plenamente sentido em cada fibra do meu ser. Meu corpo, que até então estava relaxado, agora se encontrava em um estado de reverência natural. Não havia medo, pelo contrário, uma paz quase celestial me envolvia. Meu coração batia forte, mas não de inquietação, e sim de uma emoção intensa, como se eu estivesse na presença de algo infinitamente maior, algo que minha mente limitada não podia compreender plenamente. Foi então que uma voz ressoou dentro de mim. Não era uma voz comum, não tinha origem em lugar algum que eu pudesse identificar. Era doce e suave, mas ao mesmo tempo cheia de autoridade. Havia nela um tom que confortava e, ao mesmo tempo, despertava um profundo senso de respeito. Cada palavra parecia carregada de uma energia própria, como se fossem vivas, capazes de atravessar barreiras e atingir o mais íntimo de meu ser. Filho, disse a voz, com uma ternura que não poderia ser imitada. Era como se aquelas 5 letras carregassem o peso de um amor infinito, um amor que ultrapassava todas as minhas falhas, meus medos e minhas dúvidas. Eu te vejo. Essas 3 palavras ecoaram como um trovão silencioso dentro de mim. Era como se, pela primeira vez, alguém realmente enxergasse quem eu era, além das máscaras que costumo usar, além das minhas próprias limitações. A voz continuou, agora mais profunda, mais penetrante. Eu conheço cada lágrima. Essas palavras trouxeram à tona memórias de momentos de dor que eu havia tentado esquecer. Cada soluço abafado, cada noite em claro, cada instante em que pensei estar sozinho. Cada dúvida, prosseguiu a voz, fazendo-me lembrar dos momentos em que questionei tudo à minha volta, inclusive a minha própria existência. Cada luta, concluiu ela, e de repente eu vi em minha mente uma retrospectiva de todos os desafios que enfrentei, das batalhas travadas dentro e fora de mim. A presença continuava, firme e constante, mas de maneira alguma invasiva. Era como se estivesse me envolvendo em um abraço invisível,
mas incrivelmente real. Eu nunca estive longe, disse a voz, e uma onda de compreensão me atingiu. Todas as vezes em que me senti perdido, todas as vezes em que pensei estar caminhando sozinho, todas as vezes em que a dor parecia insuportável, Ele estava lá. A percepção desse fato trouxe lágrimas aos meus olhos, não de tristeza, mas de um profundo alívio. Mesmo quando você achou que estava só, a voz acrescentou, como se estivesse respondendo às perguntas não ditas do meu coração. Era uma confirmação do que eu sempre desejei acreditar, mas nunca tive coragem de admitir. Um lembrete de que nunca estive realmente abandonado, mesmo nos momentos mais sombrios. E então veio a declaração final, carregada de uma intensidade que me fez prender a respiração. Esta noite, vim te lembrar do propósito que coloquei em sua vida. Essas palavras, tão simples e ao mesmo tempo tão grandiosas, penetraram em meu ser como um raio de luz. Havia algo de profundamente pessoal e inegavelmente real nelas. Era como se tudo fizesse sentido, como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Naquele momento, não havia mais dúvidas. Eu sabia que algo extraordinário estava acontecendo. A luz, a presença, a voz, tudo conspirava para me lembrar de que eu não era um acidente, de que minha existência tinha um significado maior. Meu coração se encheu de gratidão e uma nova determinação começou a nascer dentro de mim. Eu sabia que, a partir daquela noite, minha vida nunca mais seria a mesma. Meu coração parecia acelerar e aquietar-se ao mesmo tempo. Eu não conseguia pronunciar palavras, apenas lágrimas escorriam pelo meu rosto. Deus continuou: confie em mim. O que hoje parece impossível, amanhã será testemunho. Caminhe na minha direção e verá o que preparei para você. Então, algo ainda mais profundo aconteceu. Imagens começaram a passar diante de mim, como cenas de um filme. Vi pessoas sendo impactadas por palavras que saíam da minha boca, vi situações difíceis sendo transformadas, e acima de tudo, vi esperança florescendo onde antes só havia desespero. Deus estava me mostrando que minha vida tinha um propósito muito maior do que eu conseguia imaginar. Quando acordei, senti um vigor renovado. O quarto estava igual, mas eu não era mais o mesmo. A certeza de que Deus havia me visitado naquela noite mudou tudo. As dificuldades continuavam, mas agora havia uma força dentro de mim que não podia ser abalada. Aquela revelação trouxe direção, coragem e fé. Reflexão: quantas vezes nos sentimos perdidos, achando que Deus está distante, quando na verdade Ele está apenas esperando o momento certo para nos mostrar o caminho. E você, já teve uma experiência que mudou sua vida? Deixe nos comentários. Eu adoraria saber a sua história.